Olá, pessoal do 7º ano. Eu sou a professora Adriana, estou aqui com o meu amigo Bruno, intérprete, e estaremos vendo mais uma aula, não é? De língua portuguesa, com o tema notícia e reportagem, e teremos hoje figuras de sintaxe ou figura de construção. Então, dentro deste gênero, estaremos abordando este conteúdo. Vamos lá, prepara aí o seu ambiente, seja a sala, o quarto, o terraço da sua casa, organiza aí o ambiente, chama seu irmãozinho, sua irmãzinha, seu colega, se tiver aí no momento, não é? E se organiza para este momento de aula. Está legal a nossa aula, vamos lá? Então, vamos lembrar o que é notícia, não é? Os aspectos de uma notícia. Há uma diferença entre notícia e reportagem. O gênero notícia tem a finalidade de descrever, informar e relatar fatos do dia a dia, de forma clara e objetiva. Então, geralmente, as notícias que são apresentadas nos jornais são aquelas notícias que foram exibidas durante a semana, que tiveram um foco maior, não é? Uma ênfase maior, e às vezes a notícia é do dia mesmo, não é? Aconteceu algo e foi exibida aquela notícia. Então, na notícia nós temos uma estrutura, não é? Então, esta estrutura, ela consiste em a manchete, não é? O subtítulo, a lead, que é as perguntas, não é? Onde, quem, como aconteceu. E temos o corpo do texto. Só que nesta aula de hoje, como já tivemos este conteúdo, não é, ao longo de outras aulas, hoje nós vamos nos aprofundar neste conteúdo que é figura de sintaxe ou figura de construção, tá bom? Então, vamos lá. Estas figuras de construção ou de sintaxe, elas estão dentro dos textos, né, de forma sutil e às vezes você não reconhece. Então, é interessante apresentar para vocês ou reapresentar, não é? Então, vamos conhecê-las. É bastante frequente, como eu falei, vermos estas figuras no texto. Para coesão referencial. Então, lembra que estamos estudando a coesão referencial, situacional, vimos isto em outras aulas. E hoje nós estaremos, não é, analisando essa coesão referencial como as anáforas, catáforas, elipses e as coerências não anafóricas, que representam, não é, contiguidades, reiterações, e aí vocês podem estarem perguntando se ainda não viram. O que é isso, professora? Anáfora, catáfora, vocês já ouviram falar sobre isso? Tenta lembrar aí, vê se você lembra destas palavras, elipses, correferências, não é, não anafóricas, contiguidades, reiterações. Talvez exista algum desses termos que para vocês, neste momento, ou para você, é diferente, você não está habituado a ouvir, ou talvez nunca ouviu falar. Eu vou apresentá-los nesta aula de hoje. Figuras de sintaxe são recursos de expressão criados com base na construção sintática de frases. Vocês lembram que estudamos morfossintaxe, que é a organização da frase. Cada palavra ali colocada, ela tem na construção, ela tem uma função. E aí, estas expressões, que são chamadas de figuras de sintaxe, é este recurso dentro desta construção com sentido. Lembram que estamos estudando a coesão, não é?
E dentro deste estudo de coesão, nós temos também esta função das palavras, não é? Qual o sentido desta palavra dentro desta frase ou oração? Vamos ver. Vocês conhecem a anáfora? Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no começo de 2 ou mais versos seguidos. Quando estamos lendo um texto, percebemos que há muitas vezes uma repetição da palavra em um ou mais, não é? Ou 2 versos. E aí, quando isso ocorre, é uma anáfora. Se você não conhecia, você está conhecendo. Eu apresento para vocês a anáfora. E aí, anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no início do verso ou frases que cria um efeito de reforço e de coerência ao texto. Vocês percebem aí? Coesão e coerência, não é, como o termo abrangente, e anáfora, não é, como um termo que está lá, não é, repetido, que está causando essa coerência no texto. Então, os termos anafóricos podem muitas vezes ser substituídos por pronomes relativos. Vocês conseguem lembrar aí as classes gramaticais e, neste momento, eu gostaria de lembrar com vocês a classe gramatical chamada pronome. Pronome tem que função, ou qual é a função do pronome? Pronome é aquela palavra que substitui o nome. E aí nós temos pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos e temos também os pronomes relativos. E aí, aqui agora, eu apresento para vocês a anáfora e digo que os termos anafóricos podem muitas vezes ser substituídos por pronomes relativos. Vamos ver como isso ocorre? A palavra que temos repetida nos trechos que iremos ver abaixo é insólito. Vocês sabem insólito? Vocês já ouviram falar essa palavra? Já leram algo com esta palavra? Talvez não. Então, vamos ver agora o significado desta palavra. Eu tinha que trazer para vocês, não é? Então, segundo o dicionário, insólito é um adjetivo. Adjetivo é aquela classe gramatical que dá qualidade ao nome. E aí, insólito significa algo que não é habitual, frequente, raro, incomum, anormal. Algo que não é de costume acontecer. Então, vamos lá observar. Eu trouxe apenas um trecho do texto de Eduardo Galeano. Vamos ver esse trecho. Diz assim: Insólito foi o campeão e o vice da Copa anterior terem voltado para casa sem abrir as malas. Em 2006, Itália e França fizeram a final. Agora encontraram-se na saída do aeroporto. E aí nós temos aqui, esta palavra eu disse que é algo que não é de costume acontecer, algo que não é normal, não é? É anormal, raro. E aí nós temos isso aqui, dá-se a entender, vamos interpretar um pouco o texto, dá-se a entender que dois times, não é, se encontraram, chegaram lá no campeonato, na Copa, e aí eles não abriram nem as malas, não é, se encontraram lá no aeroporto. E aí nós vamos ver a continuidade. Quando diz assim, insólito foi que faltaram ao encontro os superastros mais aguardados. Quem? Messi quis comparecer, fez o que pôde e viu-se alguma coisa. Dizem que Cristiano Ronaldo esteve lá, mas ninguém o viu. Talvez
tenha estado ocupado demais vendo a si mesmo. Olha a crítica aí, não é? Quem escreveu esse trecho, não é? Quem foi que escreveu esse texto? Vamos ver? Eduardo Galeano. Então, nessa aqui, ele disse que é anormal o que aconteceu aqui com esses dois times. Já nesse aqui, ele disse que estava acontecendo, não é? Insólito, não é? Foi que faltaram ao encontro os superastros mais aguardados. Messi, um jogador, se você, com certeza a maioria sabe que Messi é um jogador, e Cristiano Ronaldo, não é? Messi fez o que pôde, não é? Para estar nesse encontro. Cristiano Ronaldo esteve lá, compareceu, mas ninguém viu, não é? Já talvez tenha estado ocupado demais vendo a si mesmo. Então, é assim, era um encontro dos superastros. E como é? Como assim? Eles não aparecem, não é? Eles não chegam neste encontro. Então, seguindo, insólito foi que no fim houve justiça, o que não é frequente no futebol e na vida. Gente, essa frase é forte, não é? Quando ele diz assim, isso aconteceu no futebol, não é? Insólito foi que no fim houve justiça, o que não é frequente no futebol e na vida. A Espanha venceu a Copa pela primeira vez, quase um século esperando. O povo anunciou e a Espanha desmentiu minhas suspeitas. Ponto final. E aí é interessante, não é, percebermos aqui que ele está, tipo assim, no sapatinho, uma linguagem coloquial, não é? Fazendo, de certa forma, uma crítica. Então, esta palavra, ela foi usada, não é? Ela está aí, é um determinante que está aí, não é? Tipo assim, representando esse adjetivo, não é? Que é algo, situações, nós vimos 3 exemplos de situações que não são comum acontecer, é raro, mas acontecem. Então, vamos seguindo. Exemplo. Para que sirvo, senão para isto? Para ser vinte e para ser visto. Para ser versa e para servir-se. Para ser a superfície. Superfície, onde o verbo vem ser mais. Vamos ler novamente. Para que sirvo, senão para ser isto? Para ser vinte e para ser visto. Para ser versa e para servir-se. Para ser a superfície, onde o verbo vem ser mais. Lemisque. Então, nós vemos aí a repetição, não é? Esta função, né? Esses termos anafóricos fazendo este papel de repetição. Os termos anafóricos podem, muitas vezes, ser substituídos por pronomes relativos, como já falei. Vamos ver este exemplo? Maria é uma moça tão bonita que assusta. Como assim? Maria é uma moça tão bonita que assusta. Este que aqui é um pronome relativo. E este que, ele dá um sentido de mistério. Por quê? Não é? Quando lemos a frase, vem aquela pergunta, por que ela assusta? Existe algo, não é? Que a sua beleza transmite, não é? Que assusta, ela é tão bonita que assusta. Existem essas pessoas assim, né? Parece ser tão perfeita, não é? As pessoas dizem assim, tem expressão, ou tem rosto de anjo, não é? Então, ela é tão bonita que assusta, então dá aquele tom de mistério. Então, este termo que repete aqui, não é? É um pronome relativo que tem esse sentido, tem esta função. Vamos seguindo. Nós temos uma diferença entre anáfora e catáfora. Vamos ver? Anáfora e catáfora são antecipações ou retomada de termos presentes ou não nos textos.
A diferença entre mecanismos, vou ler novamente. A diferença entre esses mecanismos depende da posição ocupada em relação ao item referido. Bom, nós temos aqui a frase, não é? Observe esta frase aí, que é a primeira que eu trouxe para vocês. O carro que comprei é automático. O carro que comprei é automático. Vocês conseguem ver o pronome relativo aqui? Bem, nesta segunda frase, nós temos: a mãe olhou e disse: meu filho, estás com um olhar cansado. Vocês conseguem perceber aqui, não é? Um pronome oblíquo, não é? E aí nós vamos ver, analisar, não é? Os efeitos desse pronome aí, não é? Então, na primeira frase, que é esta aqui, o carro que comprei é automático, que é a frase 1, o pronome relativo que retoma o substantivo, que é carro, não é? Carro antecede o pronome relativo, lá na frase que mostrei para vocês. Já na frase 2, o pronome oblíquo, o, representa o referente que só aparecerá na sequência do enunciado, tá bom? Então, esse tipo de mecanismo linguístico é chamado de coesão referencial. E, dependendo da posição do termo a que faz referência, pode ser classificada em anáfora ou catáfora, tá? A explicação desses exemplos. Anáfora é um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que o antecedeu no texto, que é justamente aquilo que eu falei para vocês, não é? Quando o pronome ele está nessa função lá no primeiro exemplo. Exemplo: Mariana comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. Então, ao invés de ser usado o carro é o lançamento do ano, foi usado ali o veículo, não é? Perceba a retomada do substantivo carro por outro substantivo veículo, né? Então, fica bem claro essa retomada, não é? Essa substituição. Outro exemplo: o doutor está de férias. Ele só retornará aos atendimentos no próximo mês. Então, vocês percebem, não é? Neste exemplo, o substantivo doutor foi trocado pelo pronome ele. Catáfora é um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Vamos ver? Observem este exemplo aqui. Só desejamos isto, férias. Só desejamos isto, férias. Perceba que o pronome demonstrativo isto antecede o referente, férias, que aparece logo depois. Então, está bem claro, não é? Quando dizemos assim, só desejamos isto, férias. Então, este pronome isto, que é um pronome demonstrativo, ele antecede o referente, que é férias. Neste exemplo aqui, Pedro comprou vários ingredientes: açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Ele fez a feira. Então, note que a expressão vários ingredientes antecede o referente que apresenta quais itens Pedro comprou. Que foi, não é, gente? Açúcar, farinha, ovos, chocolate em pó e leite. Então, nós temos aqui que vários ingredientes, ele antecede, não é?
todos estes elementos que Pedro comprou. Então, nós temos aqui substituição, retomada, não é, acontecendo dentro destes exemplos. Identifique agora, não é, a figura de sintaxe presente neste poema aqui. Nós temos aqui este poema de José Paulo Paes, escrito em 1950. Né? Nós temos artistas literários maravilhosos. E aí, eu trouxe para vocês esse pequeno poema dele, que diz assim: Madrigal, meu amor é simples, dora como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. E aí nós percebemos aqui que ele está usando uma figura de linguagem. De linguagem, está correto? Estamos estudando figura de linguagem ou figura de sintaxe? Estamos estudando figura de sintaxe. Vocês percebem que podemos trocar, a figura de linguagem tem uma função, a figura de sintaxe tem outra função. A figura de sintaxe ou figura de construção, ela serve para fazer estas substituições e retomadas dentro do texto. Então, ela substitui, compara, não é, também. Então, vamos ver qual é essa figura que nós temos, mas aí, antes de ver qual é essa resposta, eu gostaria de lembrar com vocês a função, não é, das figuras de sintaxe que vimos hoje. Não apresentei todas, porque essa aula ela tem continuação. Eu gostaria de convidá-los, né, a estarem visitando a trilha, não é? Lá, a trilha 23, na escola, na plataforma Escola do Futuro. E aí vocês têm acesso a este conteúdo. E esta aula, ela terá continuidade. Então, fala para os seus colegas para que eles não percam este conteúdo que é tão importante, minha gente. Então, nós vamos relembrar qual é a função de anáfora e catáfora, não é? Foram apenas estas figuras de construção que eu apresentei para vocês, ou figura de sintaxe. Então, nós vimos que essas duas figuras de sintaxe, elas servem para fazer substituição ou retomada dentro do texto, não é? Vamos só revisar rapidamente aqui o que é anáfora, não é? É um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que antecedeu no texto. E catáfora é um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Vamos avançando? Vimos isto neste exemplo. Já aqui, vou ler novamente, Madrigal, meu amor é simples, dora como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. E aí, neste poema tão pequeno de José Paulo Paes, qual é a figura de linguagem? De linguagem de construção, que estamos percebendo aqui. Nós temos a figura de construção que é de comparação. Ele compara, não é? Meu amor é simples, dora como água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Então, vamos lá. Nossa aula, não é? Ela está sendo concluída, mas eu gostaria de novamente repetir para vocês. Vocês precisam estarem assistindo às aulas e lá no YouTube eu vi alguns alunos de algumas escolas, como Maria Lucília, não é? E aí nós estaremos citando aqui aquelas escolas que estão presentes, não é, assistindo ao vivo essas aulas que está sendo exibida. Então, convida os seus colegas, compartilha com a sua professora, não é, aquelas dúvidas que você tem, você pode colocar lá no chat, e aí nós vamos respondendo à medida que é possível fazer esse trabalho, não é?
de estar respondendo para aqueles alunos que estão entrando lá no site, lá no aplicativo e perguntando e conversando conosco neste momento, tá? Então, breve teremos outro professor interagindo aqui e aí vocês podem fazer pergunta e serem respondidas no mesmo momento da aula, tá bom? Então, foi uma alegria estar com vocês, que todos estejam bem, você, sua família, se proteja, não é? Usem máscaras e continuem aí no objetivo, não é? De crescer, de avançar neste aprendizado, nesta construção que estamos construindo diariamente, não é? Que é essa ideia de não parar no conhecimento, avançar dia após dia. Então, fiquem todos com Deus. Tchau, até a próxima.